Completou um ano ontem, mas a divisão do patrimônio deixado pelo apresentador ainda é motivo de disputa na justiça. Agora, a mãe dos filhos do Gugu, Rose Miriam de Matteu, decidiu falar pela primeira vez sobre o assunto em entrevista exclusiva para a repórter Ana Carolina Raimundi. Rose tenta na justiça o reconhecimento de uma união estável, o que mudaria radicalmente a distribuição da herança avaliada em cerca de R$1 bilhão. Levou um ano para Rose Miriam de Matteu sentir que era o momento certo de falar. A entrevista aconteceu em São Paulo esta semana, na casa do advogado dela, Nelson Williams. Rose preferiu dar entrevista sem máscara. A equipe toda manteve o distanciamento. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Ana, pelo convite de eu poder exaltar o nome do nosso tão querido e amado Gugu. Eu estou aqui para deixar bem claro uma coisa. Gugu foi um homem maravilhoso, um profissional maravilhoso, um pai zeloso, um filho querido, um irmão querido. Rose mora com os 3 filhos que teve com Gugu, João, Marina e Sofia, na Flórida, nos Estados Unidos. Como é que foi esse um ano para você? Olha, Ana, bem complicado, porque a gente está em luto ainda, né? Eu não acredito ainda que o Gugu se foi. A gente sempre acha que ele vai chegar. O papai está chegando. Eu tenho essa sensação, sabe? Como é que cada um se comporta com a falta do pai? Olha, a gente não conversa muito sobre a morte. A morte do Gugu foi um momento muito trágico para nós. Não deu meia hora que o Gugu chegou em casa e faleceu na queda. Foi horrível. O acidente aconteceu na casa de Gugu, em Orlando, no dia 20 de novembro do ano passado. Ele tinha acabado de chegar do aeroporto. Ele abriu a porta, veio com aquele sorriso, aquele abraço gostoso. Cadê as crianças? Falei, cada um estava no seu cantinho, né? Ele foi lá, brincou com a Marina primeiro, depois a Sofia e o João já apareceram, deu um abraço em cada um. Ele falou, a casa está muito quente. E aí ele subiu no ar-condicionado. Os motores dos aparelhos ficam em um compartimento no 2º andar da casa. Era só um revestimento de espuma e em gesso. Ele pisou e o peso não suportou, o gesso não suportou e caiu. Na queda de uma altura de 4 metros, Gugu bateu a cabeça numa coluna. Rose, que é médica, tentou socorrer. E o João, eu dizia, filho, pelo amor de Deus, telefona o resgate. E naquele desespero, as crianças também, as meninas, eu chacoalhava, eu tentava abrir a boca dele para ver se ele conseguia respirar, ele não estava respirando. Tudo muito rápido. O socorro chegou em 5 minutos. Logo depois, já no hospital, a constatação. Apareceu a médica, estarrecida. Pelo olhar dela, assim, eu já sabia que era uma notícia muito ruim e ela dizia morte cerebral. Uma tragédia para a família. Um choque para o público brasileiro. A partir daí, Rose viu sua vida tranquila mudar radicalmente. Logo depois do enterro do apresentador em São Paulo, toda a família se reuniu para a leitura do testamento. 75% dos bens para os 3 filhos e o restante para os 5 sobrinhos. Rose Miriam não é citada no documento. Eu não fui contemplada no testamento, mas eu quero ter eu quero ser amparada, eu não quero ficar à deriva. Desde então, Rose tenta provar na justiça que tinha uma união estável com Gugu, o que daria a ela direito a metade dos bens do apresentador. Por que você acha que você não foi contemplada no testamento? Em 2011, eu e o Gugu, nós tivemos um atrito assim de casal, coisa assim, um motivo entre eu e ele, como infelizmente acontece em outros casais também, um atrito, é natural. Durou alguns meses, mas pouquíssimo tempo, por volta de uns 3 meses talvez. Ele fez esse testamento, foi exatamente nessa época. Então eu não sei o que ele sentiu de mim. Será que ele sentiu raiva de mim? Pode ser. Eu não senti. Mas o que vai fazer? A gente não sabe o que passa no coração e na mente das pessoas. Segundo Rose, depois desses meses brigados, eles reataram. Essa foto foi tirada numa viagem de navio logo depois da reconciliação. Acho que depois o Gugu acho que até esqueceu que ele fez esse testamento. A família Liberato e os 3 filhos de Gugu e Rose
querem que a divisão de bens seja feita como está no testamento. Como é que tem sido essa convivência dentro da mesma casa, sendo que vocês estão em lados diferentes nessa questão jurídica? É estranho, Ana, porque eu não estou em guerra com os meus filhos, eu não estou em guerra com ninguém, né? Eu falo, Deus, eu não sei como é que aparece essa situação dos meus filhos terem advogados contratados para estarem em oposição comigo, mas nós não estamos em oposição. Meus filhos me amam, eu amo meus filhos, desejo o melhor para eles, mas eu tenho os meus desejos também, eu tenho a minha posição como mãe, como companheira que fui durante todos esses 19 anos, esses 20 anos da minha vida que nós estivemos como família. Mas dentro de casa não teve um momento em que vocês conversaram ou brigaram sobre isso? Houve realmente um momento. Eu tive que, inclusive, sair de lá por 2 vezes, pegar o avião e vir para cá para ficar junto da minha mãe, dos meus irmãos, porque eu estava em depressão. Eu fiquei muito mal, sabe, com todo esse contexto judicial. E eu falei, eu vou acabar desistindo, porque eu não estou suportando a barra lá em casa, ao ponto dos meus filhos dizerem coisas assim que nenhuma mãe quer ouvir, mas coitado, não é culpa deles, entendeu? Não é culpa de ninguém. Eu não estou querendo tirar nada do que é dos meus filhos, porque tudo será preservado, tudo será dos meus filhos. Eu quero um reconhecimento, eu quero ter um respaldo, porque eu não quero viver às custas de ninguém, sabe? Quantas mulheres não estão passando pelo mesmo problema que eu, mas eu quero no futuro ter um amparo para mim, sabe? Eu não quero chegar para um filho e falar, filhos, eu gostaria muito de fazer uma viagem com as amigas, vocês poderiam me dar um dinheiro para eu poder fazer isso? Eu não quero, eu quero ter a minha condição financeira para isso, sabe? O juiz vai dizer, eu estou muito tranquila, entreguei todo esse caminhar judicial nas mãos de Deus. Rose conta que nos últimos meses a relação com os filhos melhorou e a casa está em harmonia. João Augusto fez 19 anos e está na universidade estudando negócios. As gêmeas vão fazer 17 anos em dezembro. Marina pensa em estudar cinema e Sofia, medicina. Nas redes sociais, as filhas são muito carinhosas com a mãe e fizeram uma festa surpresa de aniversário para ela no último dia 6 de setembro. É o que meu filho um dia falou para mim, mãe, vamos deixar nas mãos dos advogados, eles vão trabalhar em cima disso, vamos voltar ao normal, como a gente sempre foi em família, o papai nunca quis briga. E eu falei, meu filho, que bom que você está falando isso, porque eu também não quero briga, filho. Nós somos uma família, que é o que o papai queria, entendeu? Rose e Gugu se conheceram no palco do programa Viva a Noite, no SBT, em 1983. Ela era assistente dele. Eu conheci o Gugu, eu tinha 18 anos de idade. O meu amor por ele começou ali, o primeiro dia que eu vi ele pessoalmente, né? Foi amor à primeira vista? Amor à primeira vista. Eu era apaixonada por ele, Gugu me fez chorar muito. Nós começamos a namorar, nós ficamos juntos 1 ano e meio. Depois terminaram e ela foi estudar medicina. Meu título de especialidade é otorrinolaringologia. Os dois se reencontraram depois, nos anos 90, e definitivamente em 2001. Aí nós pensamos, vamos ter filhos, vamos constituir uma família. E aí quanto tempo depois você engravidou? Foi muito rápido, questão de 2 meses. E aí vocês foram morar juntos? Não, nós nunca moramos juntos. Fui morar na frente da Dona Maria, da sim. mãe dele, né? Uhum. Nós éramos vizinhos de porta, assim. Em entrevista ao Fantástico, em fevereiro, a mãe de Gugu disse que os dois nunca foram um casal. Ele nunca teve nada com ela, eles viviam, ela completamente separada dele, completamente. Nunca tiveram nada um com o outro, isso eu afirmo e juro que é porque eu sei. No fundo ela sabe que nós éramos um casal. Quantas vezes nós almoçamos na casa dela, na sala de jantar da casa dela, e eu estava inclusa ali como nora, entendeu? Mas sabe, quando existe um processo judicial, as coisas ficam mais complicadas, né? Quando envolve dinheiro, tudo fica mais difícil. Rose não tem mais contato com ninguém da família Liberato. Eu posso não ver a Dona Maria mais, mas não tem problema. Ela está aqui no meu coração. Eu acho que a família do Gugu não sente ódio de mim. Eu acho que eles estão assim, sentidos.
Durante esse ano conturbado, apareceu na história o chefe de cozinha Tiago Salvático, que também queria provar na justiça que tinha uma união estável com Gugu. Um suposto relacionamento de 8 anos. Mas Tiago desistiu da ação. Você conhecia o Tiago? Quem era o Tiago na vida do Gugu? Eu nunca soube do Tiago. Devia ser um amigo dele. Agora, a vida íntima do Gugu, não cabe a mim saber qual era uma preferência dele, se ele, dentro dele, ele tinha uma preferência sexual diferente. Isso nunca foi um assunto entre você e o Gugu? Nunca. Nós éramos companheiros, eu me considerava mulher do Gugu, nós tínhamos uma vida íntima que só eu e ele nós sabemos, em 4 paredes. Se o Gugu tinha algum relacionamento fora, essa era a vida dele. Não cabe a nós questionarmos a vida íntima das pessoas. Mas você se sentiu traída quando você viu aquelas fotos? Não me senti traída. O que importa era o que ele era para mim e para os meus filhos. Ele era o meu companheiro. Procurada, a família de Gugu preferiu não se pronunciar. Enquanto a disputa não se resolve, uma causa recebe o apoio de todas as partes. João, Marina e Sofia vieram ao Brasil essa semana para lançar a campanha Gugu Vive, para incentivar a doação de órgãos. Depois da morte do apresentador, a família cumpriu uma vontade antiga dele e autorizou a retirada dos órgãos, que beneficiou 50 pessoas. A gente nunca falou de morte em casa, né? Mas o Gugu, ele sempre dizia, eu sou doador de órgãos. Quem assinou foi o João. Tem um filho maior de idade? Tem. É ele quem assina, mais ninguém. Ele que autorizou. Né? E tadinho, na dor de ter perdido o pai, mas ele estava ali. Eu não sei para onde foi o coração dele, nós não sabemos, eu não sei. Mas a gente sabe, né, que ele salvou vidas. Eu sinto que de onde ele está, ele acompanha a nossa trajetória aqui. Fã número 1 sempre é a mãe, né? Mas eu acho que eu estou nesse meio aí de fã número 1. Juntamente com a mãe, com os filhos e por aí.